Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bom? Vamos mais uma videoaula aí, né? Continuação é, do, das memórias, né? Da hierarquia de memórias. Hoje nós vamos falar aí sobre registradores e memória cache. Vamos lá. Em um sistema de computação, a destinação final do conteúdo de qualquer tipo de memória é o processador, né? Então, qualquer sistema de computação que você imaginar, desde o seu celular até um notebook, computador, tudo que você, todos os dispositivos que existe algum tipo de processamento, o destino final de qualquer dado é o processador, onde que vai ser tudo processado e transformado em informação, ok? Isso é o objetivo final de cada uma das memórias ou do sistema de memória, né? Então quer dizer que tudo vai indo, vai parar lá no topo da hierarquia, né? Então vai passar por todos os tipos de memória e chegar até o topo, né? É, é, é armazenar informações destinadas a serem em algum momento utilizadas pelo processador. Então, memória serve para armazenar, né, informações para que o processador possa utilizá-la em algum momento, tá? Ele é o responsável pela execução das instruções, pela manipulação dos dados, pela produção dos resultados das operações. As ações operativas do processador são realizadas nas suas unidades funcionais, na unidade aritmética e lógica ULA, na unidade de ponto flutuante, que é UFP, ou talvez em uma unidade de processamento vetorial. No entanto, antes que a instrução seja interpretada e as unidades da CPU sejam acionadas, o processador necessita buscar instruções de onde ela estiver armazenada. Memória cache ou principal é armazenada em seu próprio interior e um dispositivo de memória denominado registrador de instrução, tá? Então tudo fica armazenado e o processador vai buscar essa informação em algum tipo dessas memórias, né? Então tudo é importante, né, nessas memórias. Em seguida, essa informação da instrução o processador deverá, na maioria das vezes, buscar dados da memória, cache principal ou mesmo de unidade de disco em fita para ser manipulados na ULA. Esses dados também precisam ser armazenados em algum local da CPU até serem efetivamente utilizados. Resultado de um processamento de uma soma, subtração, operação LOR, etc. Também precisam, às vezes, ser guardados temporariamente na CPU ou para serem novamente manipulados na ULA por uma outra instrução ou para serem transferidos para a memória externa à CPU. Esses dados são armazenados na CPU em pequenas unidades de memória, denominado registrador. Então, pessoal, registradores é a menor parte de uma memória. Vamos fazer que é a memória mais rápida, mas também é a que tem menos espaço interno. Então, serve para alguns propósitos bem distintos, né? Necessários aí pela CPU, pelo processador, e essa memória fica localizada dentro do processador. Então, é uma memória de extrema rapidez e extrema importância também. Então, são necessários, né, essas memórias para que sejam feitos o processamento de uma forma mais rápida e complexa, né? Ok? Um registrador é, portanto, o elemento superior da pirâmide, né, de memória, pois por possuir a maior velocidade de transferência dentro do sistema, né, menor capacidade de armazenamento e maior custo também. Então, ela cabe pouco, armazena pouco e tem um custo alto, mas a velocidade é extremamente rápida. Analisando os diversos parâmetros que caracterizam as memórias, descritos no item anterior, temos tempo de acesso, ciclo de memória. Por serem construídos com a mesma tecnologia da CPU, esses dispositivos possuem o menor tempo de acesso por ciclo de memória do sistema. Nesse caso, não é aplicável distinguir-se tempo de acesso e ciclo de memória por serem sempre iguais. Algo em torno de 10 a 20 nanosegundos, dependendo de tratar-se do CPU de um supercomputador ou de um microprocessador
processador mais lento. Pessoal, é medido a velocidade de processamento de uma memória dessa, é feita, é medida em nanosegundos. É um absurdo o quanto que é rápido, né? Você entender, nanosegundos, se eu não me engano, vai ser 1 segundo quebrado em 1 milhão de partes, se não me engano. Imagina 1 segundo dividido em 1 milhão de partes. E você vai pegar lá 10 a 20 partes desses de 1 milhão. É muito rápido. Capacidades. Os registradores são fabricados com capacidade de armazenar um único dado, uma única instrução, até mesmo um único endereço. Desta forma, a quantidade de bits de cada um é de uns poucos bits, de 8 a 64, dependendo do tipo do processador, dentro desse de aplicação dada ao registro em si. O registrador de dados tem, em geral, o tamanho definido pelo fabricante para a palavra do processador, tamanho diferente dos registradores usados exclusivamente para armazenar endereços, quando há registradores com essa função específica do processador. Por exemplo, processador Intel 8048000, cuja palavra é de 32 bits, tem registradores também de 32 bits, inclusive registrador de endereços, os números que indicam os endereços de célula de memória principal do processador tem 32 bits. O processador Motorola 68000 tem registrador de dados de 32 bits, palavra de 32 bits e registrador de endereço de 24 bits, enquanto os processadores da família IBM 43XX possuem registrador de dados de 32 bits e endereço de 24. Então, logicamente, nós estamos mostrando aí, falando aí de processadores antigos, lá da década de 90, né? E você vê que são 32 bits, registradores também tem 32 bits, né? Uma palavra de 32 bits tem registradores também de 32 bits. Então, hoje nós falaríamos valores mais altos, tá? Esse é só um exemplo. Volatilidade. Registradores são memórias de semicondutores e, portanto, necessitam de energia elétrica para funcionarem. Lembra da aula passada, a gente fala de volatilidade, então elas necessitam, né, de energia. Então, falando assim de memórias, a partir da memória principal, que são a memória RAM, daí para cima tudo depende de energia. Cortou a energia, apaga-se tudo que tem dentro da memória. Ok? Assim, registradores são memórias voláteis, né? Para a CPU funcionar sem interrupção, mesmo quando eventualmente a energia elétrica para o computador interromper, é necessário que o sistema de computação esteja ligado a um dispositivo de alimentação elétrica denominado no break, o qual é constituído de bateria ou gerador de corrente, conversor AC/DC. Então, pessoal, o que acontece? Empresas grandes, né, necessitam que tenha uma bateria. Essa bateria chama no break, como foi visto lá os dispositivos elétricos, né, de segurança. Então precisa de no break, porque isso, o computador, né, os servidores não podem ser desligados em momento algum. Então precisa de alimentação constante. E aí quando dá a queda de energia, o no break entra em ação, né? Quem tem notebook já tem um no break, né? Vamos dizer assim, já embutido por causa da bateria, né? Você vê que mesmo que cai energia, aí a bateria acaba alimentando, né? E aí você não perde seus trabalhos, né? Seus arquivos aí que não estão salvos. Tecnologia. Conforme mencionado no tópico anterior, os registradores são memórias de semicondutores sendo fabricados com tecnologia igual aos demais circuitos da CPU, visto que eles se encontram inseridos em seu interior. No entanto, há diversos modelos de tecnologia de fabricação de semicondutores, uns com tempo de acesso maior que os outros, custo e capacidade de armazenamento no mesmo espaço físico, diferente das tecnologias bipolar, né? MOS, Metal Oxide Semiconductor, são comuns na fabricação de registradores, sendo descritos na disciplina circuitos lógicos, né? Pessoal,
dentro. Então, essa memória, esses registradores ficam dentro da CPU e compartilham a mesma tecnologia da CPU, do processador. Então, imagine só a desenvoltura, né? A rapidez que essas memórias trabalham. Né? Temporalidade. Os registradores são memórias auxiliares internas à CPU e, portanto, tendem a guardar informações, dados ou instruções o mais temporariamente possível. Acumuladores ou registrador de dados armazenam os dados apenas o tempo necessário para a utilização da ULA, né? Que é a unidade de lógica de aritmética. Então, é só o tempo necessário para que o processador possa utilizar. Utilizou, o dado entra outro, né, no lugar. Custo. Devido à tecnologia mais avançada de sua fabricação, os registradores encontram no topo da pirâmide em termos de custo, sendo o dispositivo de maior custo entre os diversos tipos de memória. Então, esses custos, pessoal, é calculado aí quanto custa aí, no caso do registrador vai ser em bytes, kbytes no máximo, né? Então, quanto custa isso comparado com a memória RAM ou a memória secundária, né? Então, isso aí é uma discrepância muito grande de valores, mas a vantagem é a velocidade, né? Tá? Vamos falar de memória cache. Na pirâmide de memória, abaixo dos registradores, encontra-se o conjunto cache, memória principal. Em sistema de computação mais antigo, a pirâmide não possuía memória cache. Desse modo, os registradores eram ligados diretamente à memória principal. Em toda execução de uma instrução, a CPU acessa a memória principal sem cache, pelo menos uma vez para buscar a instrução. Uma cópia dela é transferida para o registrador da CPU. E mais ainda, muitas instruções requerem acesso à memória, seja para transferir de dados para o CPU, que serão processados na ULA, seja para transferir do resultado de uma operação da CPU para a memória. Então, o que isso quer dizer? Né? Que no princípio não existia memória cache. A memória cache é uma coisa muito interessante, porque ela foi adicionada, vamos dizer assim, lá na década de 90, e antes o mesmo processador, que não tinha memória cache, conseguiram adicionar a memória cache fora do processador. Né? E o que aconteceu? A introdução dessa memória cache deu um desempenho muito grande para o processador, né, em comparação ao que não tinha. Então, no princípio era uma memória externa, tá? Bem mais rápido também, lógico que é bem mais rápido que a memória RAM, que é a memória principal. Mas aí, com o passar do tempo, pegaram essa memória cache e aí colocaram ela dentro do processador também. Então, se vocês pegarem um processador, vocês usaram um programinha lá, dá para verificar quanto de memória cache existe dentro desse processador, ou mesmo pesquisar no Google, né, o modelo, tá? Em resumo, para a realização do ciclo de uma instrução, há sempre a necessidade de ser realizado um ou mais ciclos de memória. Considerando-se que um ciclo de memória é atualmente bem mais demorado que um período de tempo que a CPU gasta para usar uma operação na ULA, fica claro que a duração da execução de um ciclo de instrução é bastante afetada pela demora dos ciclos de memória. Então, pessoal, falando em contexto geral das memórias, né, o desempenho depende muito da velocidade em geral de todas as memórias. Podemos dizer que o computador é tão mais rápido quanto a sua memória mais lenta. Tá? Então, quando você consegue fazer um upgrade em alguma memória, logicamente que o desempenho vai acabar melhorando. E nos melhores upgrades que você pode fazer, né, está nas memórias mais abaixo, né? Ou você trocando um HD comum pelo um HD SSD, por exemplo, melhora muito. Acrescentando mais memória RAM,
né? Verificando aí a sua velocidade que ela trabalha, né? Então acaba as memórias lentas, se você conseguir dar um upgrade, melhorar ela, com certeza o desempenho geral vai ser melhor, né? Até mais que você trocar um processador em si, né? Vamos lá. Desde há muito tempo, então, essa interface entre o processador e a memória principal vem sendo um ponto frágil no que se refere à performance do sistema. Na tentativa de melhorar o desempenho do sistema de computação, os projetistas das CPUs vêm constantemente obtendo velocidades cada vez maiores nas operações dessas unidades, o que não está acontecendo na mesma proporção com o aperfeiçoamento tecnológico das memórias utilizadas como memória principal. Assim, anualmente, a diferença de velocidade de CPU e memória principal é talvez maior do que já foi no passado. Então, pessoal, o que está acontecendo? Como era no passado, como era hoje, né? Como é hoje. No passado, as memórias e os processadores, eles tinham velocidade, vamos dizer assim, meio compatíveis. Então, o trabalho era otimizado porque a memória principal, que é a memória RAM, eram meio equivalentes em termos de velocidade. Mas, com o passar do tempo, a memória RAM, a memória principal, não acompanhou a evolução do processador. Então, o que acontece hoje? O processador está a um nível muito mais alto e a memória mais abaixo, memória RAM. E aí, em alguns momentos, o processador fica ocioso, porque ele é muito mais rápido que a memória principal. Então, ele fica esperando a memória principal, né? Mandar os dados para ele, né? Não se diz assim, e acaba limitando o desempenho, e aí o que acontece? O processador fica ocioso. Na busca de uma solução para esse problema, o gargalo do congestionamento de comunicação CPU e memória principal, que degrada o desempenho do sistema, foi desenvolvida uma técnica que consiste na inclusão de um dispositivo de memória entre CPU e memória principal, denominada memória cache, cuja função é acelerar a velocidade de transferência das informações entre CPU e memória principal, e com isso aumentar o desempenho do sistema de computação. Então, pessoal, depois de um tempo, logicamente, surgiu essa memória cache, e a memória cache acabou que ajudando aí a memória principal a fazer seu trabalho. E aí acabou que melhorando um pouco o desempenho no geral, mas ainda a CPU fica ainda ociosa ainda nos tempos de hoje, tá? Então, para tentar fazer um equilíbrio melhor, surgiu essa memória cache. Para tanto, esse tipo de memória é fabricado com tecnologia semelhante à da CPU. Em consequência, possui tempo de acesso compatível, resultando em uma considerável redução da espera da CPU para receber dados e instruções da cache. Ao contrário do que acontece em sistemas sem cache, né? Então, se você for montar um computador, somente computador mais antigo, né? Se você for montar um computador mais antigo, observe o processador. Qual o processador que tem melhor, que tem mais memória cache, tá? Hoje, os processadores têm muita memória cache, né? Então, o que acontece? Se você comprar um i5, vai ter megas de cache. Então, como se diz, no tempo lá, que é dos 486 até começo dos anos 2000, o que acontecia? Você tinha lá, tipo, 64 KB de cache, né? Hoje os processadores aí tem 16, 32 mega, né, de cache. Então, é uma discrepância muito grande, né? Então, quanto mais memória cache, melhor.
Logo abaixo do registrador na pirâmide é inserida a memória cache com os seguintes parâmetros: tempo de acesso, ciclo ou ciclo de memória, sendo memória de semicondutores fabricadas com tecnologia e recursos para prover menores ciclos de memórias que as memórias RAM comuns. Memória principal do tipo dinâmica, elas possuem velocidade de transferência tal que lhes garante tempo de acesso entre 10 e 25 nanosegundos, sendo por essa razão colocado na pirâmide logo abaixo do registrador. Então, é muito rápido, né? Que é logo abaixo dos registradores. Então, nanosegundos, cara, de 10 a 25. Imagine os processadores hoje, que tem a memória cache mais avançada, quanto isso já não diminuiu, né? Olha lá, um segundo corresponde. Ah, eu tinha falado 1 milhão, né? Na verdade é 1 bilhão. Quer dizer que um segundo repartido em 1 bilhão de partes. Então, veja lá, a memória cache fica entre 10 e 25 nanosegundos, nesse caso. Então, é uma coisa assim que é incalculável para os olhos humanos, né? É muito rápido. Não, se você, ixi, falar assim, é um piscar de olho, ainda é lento, né? Capacidade. Tendo em vista que a CPU acessa primeiramente a memória cache para buscar a informação requerida, a próxima instrução ou dados requeridos pela instrução em execução é importante que a referida memória tenha capacidade adequada para armazenar uma apreciável quantidade de informações, visto que, se ela não for encontrada na cache, então o sistema deverá sofrer um atraso para que a informação seja transferida da memória principal para a memória cache. Então, pessoal, é tudo uma hierarquia existe mesmo, né? Então, a CPU pega, vai ali na memória cache ou na memória, os registradores. Se não encontrar, vai acabando indo em sequência aí nas memórias mais lentas. Então, isso vai ficar aguardando que as transferências de dados sejam feitas de baixo para cima. Desde um HD, passa para a memória principal, que é a memória RAM, e vai subindo. Então, ele fica ocioso e fica aguardando. Então, quanto mais memória você tiver, melhora o desempenho, porque tem maior capacidade de armazenamento e o processador não fica esperando tanto para que os dados sejam transferidos para ele, para que ele possa processar. Por outro lado, uma grande capacidade implicará certamente elevação de seu custo, muitas vezes inaceitável para comprar o preço total do sistema. Logicamente, quanto melhor processamento, maior memória dentro de um processador, né? Seja de registrador como memória quer, vai elevar. Tanto que as memórias principais, memória RAM, né? São as memórias RAM, quanto mais grande é a memória, mais caro se custa também. Quanto mais rápida, mais cara também. Dessa forma, deve-se conciliar o compromisso de uma apreciável capacidade com a não elevação demasiada de seu preço. Então, os fabricantes tentam equilibrar, né? Porque se cria algo, uma memória que tem um desempenho muito grande, tem um armazenamento muito grande, o preço também vai ser bem grande, bem caro. Então eles tentam aí fazer um equilíbrio aí para não ficar muito caro. Valores típicos de memória cache oscilam entre 16 e 512 em máquinas de grande porte até 256K para microcomputadores. Então, pessoal, isso aí já ficou desatualizado, né? Isso é coisa antiga. Hoje a gente está falando aí memória cache em torno de megabytes, né? Então, a evolução, né, é muito grande. Tá? Pessoal, vamos ver se tem mais alguma. Vamos falar agora de volatilidade. Opa, desculpa aí, vamos voltar aqui. Opa, saiu de novo.
volatilidade. Exemplo dos registradores, memória cache são dispositivos construídos com circuitos eletrônicos, requerendo por isso energia elétrica para seu funcionamento. São desde modo dispositivo, né? São desse modo dispositivos voláteis. Então, o que acontece? Memória cache também depende de energia. Acabou a energia? Tecnologias. As memórias cache são fabricadas com circuitos eletrônicos de alta velocidade para atingir sua finalidade. Em geral, são memórias estáticas, né, denominadas SRAM. Então, são naturalmente as memórias cache, como são usa a mesma tecnologia da CPU, do processador, então ela atinge velocidade muito rápida, muito alta. Temporalidade. O tempo de permanência de uma instrução ou dado na memória cache é relativamente pequeno, menor que a duração da execução do programa ao qual a referida instrução ou dado pertence. Isso porque, devido a seu tamanho não ser grande e ser utilizado por todos os programas em execução, há necessidade de alteração periódica da informação armazenada para permitir a entrada de novas instruções. Embora a transitoriedade das informações na cache seja uma realidade, o período efetivo de permanência de um dado ou instrução é dependente do tipo de política de substituição de informação. Custo. O custo de fabricação da memória cache é alto. O valor por byte está situado entre a dos registradores que são mais caros e da memória principal mais barata. Memória cache internas, a CPU ainda são mais caras, né? Faltou um pedacinho que cortou, né? Então, como eu já vim falado, ela vai ficar no intermédio entre memória RAM e memória, os registradores, né? Então, o custo ainda é alto, logicamente, mas o desempenho é muito grande, tá? Na próxima aula, pessoal, já vamos falar sobre memórias. Se não me engano, acho que vai ser a memória principal, vai ser a memória RAM, tá? Então fiquem atentos, não percam a videoaula, continuem assistindo, façam as atividades, né? Que não tem erro que vocês vão aprender, ok? Muito obrigado, até a próxima aula.